Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, o nosso tema é essa história do deputado Pedro Lucas, da União Brasil, ter recusado o cargo de ministro das Comunicações. E eu acho que o modo de introduzir o tema, pensando na sua coluna de hoje no Jornal O Globo, é o seguinte: ele achou que era mais negócio, né? Exatamente isso, era mais negócio ficar na Câmara do que no Ministério, né? E você veja que coisa, né, Sardenberg? Antigamente, não tão antigamente assim, poucos anos atrás, era motivo de projeção para qualquer deputado jovem, início de carreira, você ser um ministro de Estado, né? Você passar a comandar uma pasta, ter funções executivas, ser um ordenador de despesas, né? Portanto, manejar um pedaço grande do orçamento, implementar políticas públicas inclusive que chegavam na sua base, mas hoje em dia, fazendo cálculo na ponta do lápis, um mandato rende mais para um parlamentar mesmo de um estado fora do eixo central ali econômico e político e em início de carreira. Por quê? Porque você tem um acesso grande a emendas, que no caso dele é ainda maior, porque como líder de partido, ele tem as emendas de líder, que são uma inovação aí desse modelo novo de grande poderio do parlamento sobre o orçamento. E, além das emendas, você tem ali toda uma estrutura do mandato que, colocada a serviço dos parlamentares, rende mais votos e mais inserção junto ao eleitorado do que um ministério. Então, chegou a essa situação bem bizarra de o Lula indicar para o lugar de um ministro que não implementou nada de novo em termos de comunicações no país, que não fez nada, não deixou nenhum legado e só deixou várias investigações, ele indica para o lugar desse ministro alguém do mesmo grupo político desse ministro, depois dele ser denunciado pelo Ministério Público, e esse alguém dizer, não, muito obrigada, prefiro ficar onde eu estou e não ir para o seu ministério. Isso é um sinal dessa total deformação dos mandatos e a sua transformação em máquinas empresariais, a mesma coisa em relação aos partidos, e também do desprestígio do governo e a deterioração da liderança do Lula, né? É uma história com várias camadas, né, Vera, que você está explicando aqui bem para a gente. Então tem essa questão do desprestígio do governo, do perfil, né, dessa pessoa que sairia ali de deputado para ministro, mas preferiu não fazer isso, embora até pouco tempo atrás essa fosse uma posição muito almejada por parlamentares, principalmente pouco experientes como ele. E tem a questão do partido também, do União Brasil, né, Vera? Que é um outro projeto empresarial, né? Ele é formado a partir da junção do PSL, que tinha crescido bastante com o Bolsonaro, e o antigo DEM. Então vem o pessoal do Luciano Bivar e do Rueda, do lado do PSL, e a CM Neto, Caiado, todo esse pessoal remanescente do DEM, e formam esse partido. Um partido que já está ali pensando num outro upgrade em termos de se tornar grande, que é a ideia de se fundir ou de formar uma federação com o PP. E aí sim, formaria um partido ainda mais gigante. Com todo esse gigantismo, o que o partido consegue? Uma fatia enorme do fundo partidário e do fundo eleitoral, que crescem a cada ano em dotações orçamentárias, e também a possibilidade de indicar ministérios sem votar com o governo. O União Brasil tem 3 ministérios, entre eles esse agora, que está sendo recusado, e é dos partidos do Centrão que estão no governo, é aquele que menos dá votos ao governo. O levantamento da consultoria Arco Advice do ano passado mostrou que é algo em torno de 49% percentual de apoio desse partido ao governo, ou seja, não chega em 50% dos projetos do governo
a quantidade de votos a favor dada pela União Brasil. E aí a loucura ainda vai ao seguinte extremo, mesmo esnobado pelo partido, o Lula, em vez de dizer, não, então esse ministério vai para um outro partido ou para um outro grupo, ele mantém a possibilidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de indicar o futuro ministro das Comunicações. E aí ele fala, vou indicar alguém técnico, porque o partido deu uma banana para o cargo. Então vejam a situação do governo para obter uma maioria que não é estável, que não é tranquila, que não é folgada. O presidente se submete a engolir em seco um não de um deputado inexpressivo para ainda assim garantir a um cacique desse partido a possibilidade de indicar mais um ministro. Ele já tem o ministro Valdez Góes, que é do estado dele, do Amapá, que está na integração regional, e União Brasil também detém o Ministério do Turismo com o Celso Sabino, que é o indicado ali em conjunto tanto do próprio Alcolumbre quanto do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, porque apesar de não ser do PP, ele é muito próximo do Lira. Agora você vê já a inversão de valores, né? Já que nenhum político quer, eu vou indicar um técnico para o Ministério Técnico. Para um ministério extremamente técnico, né, Sardenberg? Se você pensar o que o ministro das Comunicações tem que fazer, ele tem que cuidar da inovação tecnológica, tem que cuidar de toda uma parte que é fundamental para qualquer país que tenha um projeto de se desenvolver em plena era da inteligência artificial, essa discussão que é mundial de como você regulamenta as redes sociais, etc. O Ministério das Comunicações teria um papel de indutor de todas essas discussões e, no entanto, virou uma moeda de troca política e bastante desvalorizada, né? No mercado das moedas de troca política, uma das mais desvalorizadas. Porque você não indica, né? Indica um político que não traz votos no Congresso e não indica um técnico também, que adianta, né? E indica um técnico que vai ser técnico só na fachada, porque na verdade vai ser alguém do Davi Alcolumbre nesse ministério. Eita nós, hein, Vera? Tá certo. Obrigado, Eita Vera. nós. O resumo da ópera é esse. Eita nós. E o tá certo é figurativo aqui, que tá tudo hoje, errado. E hoje, justo hoje, quando a gente está soltando esse esquema, como a gente está noticiando aqui, a polícia apanhou esse enorme esquema de corrupção no INSS. E aí é dinheiro da viúva, literalmente, dos idosos, dos aposentados, e sendo drenado para um esquema muito cara de pau de corrupta da braba, né? O desvio mais rudimentar de recurso dos beneficiários do INSS. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, até mais tarde no Ponto Final. Até mais tarde, a gente vai falar também desse caso do INSS no Viva Voz 2. Até lá. Tá certo, até mais.